Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Hoje a gente vai continuar falando a respeito da solução de sistemas lineares, mas a gente vai passar a ver agora o que a gente chama dos métodos iterativos, certo? Aí bem, até o momento a gente viu aqui o método de Gauss e seus primos, né? Era tudo Gauss, né? Esses métodos Gauss e seus primos são ditos métodos exatos. Por que que a gente diz esse nome, métodos exatos? Porque se você fizer o procedimento de forma correta, ao final de um determinado número de operações matemáticas, você obtém a solução exata do seu sistema. A não ser que você cometa erros de arredondamento, né? Então, se você não usar aritmética, né? Se você botar tudo em fração, né? Fizer no papel, usando infinitas casas decimais, etc. e tal, você chega à solução exata. Se você fizer no computador, usando sistema de pontos flutuantes, vão ocorrer erros, né? De arredondamento. A gente, inclusive, discutiu, né, alguns sistemas chamados mal condicionados, em que esse erro era preocupante, né? E a gente viu o que, é que a gente podia fazer para minimizar esses erros. Mas, bem, desconsiderando esse detalhe aí, né? Se você fizer tudo certinho, ao final de X passos, e esse X você consegue dizer de antemão, né? Ah, nossa matriz é 20 por 20. Beleza, eu sei que depois de 20 ao quadrado passos, eu vou responder, resolver o sistema, está aqui a solução, essa solução vai ser perfeita, tirando esses erros. Hoje a gente vai começar a ver o que a gente chama de solução iterativa. Ela funciona do jeito que a gente viu os nossos métodos de raízes. Então, bisseção, Newton, secante, todos esses eram métodos iterativos. Você achava uma solução, mas essa solução não era a solução exata, a solução perfeita do seu sistema. Você tinha que ficar executando o seu método iterativamente, né, até conseguir achar a solução com grau de precisão desejado, certo? Então, aqui vai funcionar do mesmo jeito. A gente vai resolver o nosso sistema e você vai obtendo cada vez mais soluções melhores, né? E a gente vai ter que discutir quando é que a gente para, né? Toda vez que você usa... Só um instante, pessoal. Meu filho mais novo pintando meu filho mais velho. Professor, só uma coisa. Diga lá. Depois o senhor dá uma olhada no Discord, quando o senhor puder, que eu vou mandar uma mensagem lá para o senhor, tá bom? Ah, certo. Só lembrando, Kádia, se quiser que eu responda mais prontamente, o meu canal No e-mail. oficial é o e-mail. O Discord, lembrando que eu entro... Esporadicamente. Basicamente antes da nossa aula de laboratório, quando eu entro. Aí, ainda bem que você avisou, eu vou lá dar uma olhada, né? Mas das próximas vezes, se quiser por e-mail, vem bem mais ligeiro, né? Não, eu não mandei ainda não, professor, por isso que eu falei. Eu falei para o senhor que eu vou mandar. Que vai mandar, né? Pronto, pois você avisando, eu já entro lá. Se não, se já quiser mandar por e-mail, né? bosnogueira@gmail ou marcelo.nogueira@frn, aí é garantido responder rapidinho. Então, assim como qualquer procedimento iterativo, a gente se preocupa com a convergência, né? Então, tem que ver se o negócio está convergindo ou não. Quais são as vantagens do método iterativos? Eu vou falar aqui as vantagens e vocês não vão entender muito bem. A gente não viu ainda como é que ele funciona, quais são as características do método, portanto, vai soar, né, um pouco fora aqui, né? Estou dizendo, olha, são melhores que os métodos exatos quando a matriz é esparsa, quando é cheia de zero. Eles utilizam menos memória do computador, eles podem ser usados para reduzir os erros de arredondamento que você cometeu lá no método Gauss, né? Aí, bem, depois que a gente viu os métodos, a gente volta a comentar a respeito disso e aí sim a gente vai entender exatamente por que ele tem essas vantagens. E a desvantagem é a de sempre, a convergência, né? Será que converge ou não? É sempre esse problema. Então, como é que funcionam os nossos métodos iterativos? Então, quando você tem um sistema, você tem algo assim, AX igual a B, certo? Se a gente quer transformar isso em uma equação iterativa, você tem que transformar isso em algo assim, x de k mais 1 é igual, vou botar aqui, né, b vezes x de k mais d. Atenção, esse b aqui é um bzão, né, aqui é bzinho, aqui é bzão, né, outra matriz qualquer. Então, a gente vai ter que reescrever o nosso sistema com esse jeitão aqui,
que ele tem uma forma iterativa. Você joga aqui a solução da iteração K, por exemplo, a primeira, x0, e você obtém a próxima, K mais 1, por exemplo, x1. Joga de volta x1 aqui, obtém a x2, e assim vai, né? Atenção aqui ao sobrescrito, né? A gente está lá em Newton, era assim, né? X de K mais 1 igual a X de K mais, né? E por aí vai, né? A gente botava subscrito, né? Por que aqui eu estou botando sobrescrito? Porque essa história, né? Porque esse X agora, ele é um vetor, né? Então, esse nosso X, né, da iteração K, ele tem um X de 0, tem um X de 1, um X de 2, por exemplo. Então, veja que ele sendo um vetor, a gente deixa o sobrescrito para representar o índice do elementozinho aqui do nosso vetor, né? E para dizer que é da késima iteração, a gente bota o K lá em cima. Por isso que eu estou botando aqui o K mais 1 e o X de K aqui em cima. Só detalhe, né? Beleza, pessoal? Entenderam a lógica? O que a gente vai aprender é como fazer isso, né? Como, dado um sistema qualquer, a gente reescrever o nosso sistema nessa forma iterativa para poder começar a mandar ver. Diga lá, Cátia. Você pode repetir, por favor? Então, você lembra que o método de Gauss era alguma coisa assim? X de K era igual... E aqui eu vou até botar assim, F de X de K menos 1. Então, você jogava aqui uma resposta antiga e obtinha uma resposta nova, né? Aqui é a mesma coisa. Eu até coloquei já do jeitão que vai ficar, mas a gente pode também ser tão genérico quanto o método de Gauss e só dizer que o meu F, o meu X de K mais 1 é um F do anterior. Então, você joga aqui uma resposta anterior e obtém aqui uma resposta nova. A única diferença dessa equação para essa é que aqui estava subscrito e aqui está sobrescrito, né? Por que isso? Porque aqui x era um número, era um escalar, né? Então, o x começava com, né, o seu primeiro x, nosso x de 0 vai ser menos 3. Aí eu achava o meu x de 1 como sendo 4, achava o meu x de 2 como sendo 4,2. E assim vai, né? Aqui não. Aqui o meu x de 0, ele pode ser um vetor, 1, 2, 3, né? O meu x de 1, ele é, aí vamos lá, né? Sei lá, né? Menos 1, 4 e 7, né? Então, veja que a gente usa o sobrescrito, porque a qualquer momento você pode perguntar assim, e quem é o x de 0 sobrescrito 0? É esse primeiro elementozinho aqui, né? Quem é o x de 0 sobrescrito 1? É esse segundo, né? Então, a gente deixa o sobrescrito, o índicezinho, aqui embaixo para representar o índice, e aqui em cima é o vetor inteiro, né? É só essa diferença aí. Então, o que a gente vai fazer, aprender a fazer essa transformação aqui. Aí, bem, a outra questão que surge aqui é a questão do critério de parada. Quando é que a gente parava lá... Não posso falar agora, não, eu estou dando aula, viu? Não posso não, viu? O que é que a gente fazia para descobrir se a gente estava na hora de parar quando a gente estava fazendo o método de Newton? Então, mais uma vez, era um x de k é igual... Vou botar até o x de k mais 1, normalmente é o jeito que a gente bota, né? É igual a f de x de k. E o que a gente fazia era, basicamente, comparar duas soluções consecutivas, né? A gente tinha um nomezinho para isso, né? Erro relativo ou erro absoluto, né? Então, se fosse o erro relativo, era o x de k mais 1 menos o x de k dividido por x de k mais 1. Tudo isso em módulo, né? Então, isso basicamente está comparando duas soluções consecutivas. Se esse número aqui for bem pequenininho, ou seja, se a sua próxima iteração não mexeu muito, se ela já mexeu pouquinho em relação à própria solução, né, o que o erro relativo faz é isso, a gente parava, certo? Aqui vai ser a mesma história. A gente vai comparar duas soluções consecutivas, certo? Só que a gente está trabalhando agora com vetores, né? Portanto, a gente tem que descobrir como é que a gente compara vetor. Então, se eu disser assim, o número 4,7, ele está próximo do número 4,71, sim ou não? Qual é a proximidade entre esses números? Aí você subtrai e diz, ó, a proximidade é de 0,01, né? Então, está aí a proximidade entre esses dois números, ok? Então, se eu der dois números quaisquer, você faz simplesmente essa operação aqui, né? O erro absoluto, por exemplo, né?
vai ser subtrair esses dois números. Então, isso é uma comparação entre números escalares. Como é que a gente compara vetores? Então, se eu disser assim, o vetor 1, 2 e 3, ele está próximo, vou botar até aqui, vetor x e y, né? Esse vetor x, ele está próximo do vetor 1, 20 e 4? E aí, como é que a gente compara esses dois vetores? Aí, bem, Fazendo Ah, aquele do x em que eu esqueci o nome, escalar, não. produto escalar, produto Teria vetorial. tem que tirar a norma dele. O produto vetorial foi uma ideia interessante, Kátia, porque se você fizer o produto vetorial, né, você vai produzir um único valor final, né? Mas o produto vetorial não mede exatamente a proximidade de um vetor com o outro. Lembrando que quando você faz isso com vetores que têm ângulo de 90 graus, o resultado é zero, né? Então, se eu der um vetor para você que é assim, outro que é assado, quando você faz o produto dá zero, e em tese a gente ia dizer, não, são iguaizinhos, né? O Emanuel botou assim, norma, né? Então, a ideia é por aí, Emanuel. A gente vai usar Professor, um tipo de norma, né? não Que é é para aquela conseguir. distância não entre dois pontos que tem, entre 2 e 3 pontos que você faz? Outra ideia boa, Rafael, uma distância, né? Mas lembre-se que aqui a gente tem dois vetores, né? Então, como é que a gente pode imaginar esses dois vetores? Então, você pode representar os dois vetores com centro na origem. Então, está aqui o vetor 1, vamos supor que esse é o meu vetor x. Está aqui o outro, esse é o meu vetor y. E você pode calcular essa distância aqui, não é? Certo? Essa distância d entre os dois vetores, por exemplo, né? Beleza? Não, parece uma ideia legal aí, a ideia juntar aí a sugestão do Rafael com a do Emanuel. Então, sim, é produto escalar, vetorial dava 90 graus, né? Dava assim, bem lembrado aí, Rafael, me confundi, né? Se você pegar o produto escalar, ele tem como resultado outro vetor, né? E aqui seria saindo do nosso quadro, né? Não lembro nem da regra da mão direita aqui, mas um vezes o outro, de um dos jeitos ia sair daqui, né? Muito bem lembrado, esqueci. Era o produto escalar que a gente estava falando, que produz um único valorzinho, né? Então, pessoal, uma ideia interessante seria você medir essa distância aqui, ok? Que distância é essa? Ela é a norma entre o vetor x e o y. E você vai subtrair os dois e depois vai tirar essa norma. Normalmente a gente bota assim, né? Para dizer que é uma norma que a gente vai tirar, certo? Se você quiser a distância euclidiana, normalmente a gente representa só desse jeito, ou bota um 2 assim, que é para dizer que isso é a norma 2, é a distância euclidiana. Então, você faz a subtração e depois faz aquele velho esquema lá, né? O primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, tira a raiz de todo mundo, né? E você acha essa distância. Concordo que quanto mais parecido forem os seus vetores, né? Se o y fosse aqui assim, a distância ia dar menor, né? Então, quanto mais parecido forem os seus vetores, em tese, menor você vai achar o valor dessa norma, certo? Essa é exatamente essa ideia que a gente vai usar. Só que a norma euclidiana é trabalhosa, né? Depois que você subtrair aqui, né? Então, nesse exemplo aqui, né? Se eu quisesse a norma euclidiana, né? De x menos y, eu ia fazer, quanto é que é o x menos o y? Era 1 menos 1, que dá 0. 3 menos 20, que dá menos 18. 2 menos 20 dá menos 18. E 3 menos 4, que dá menos 1. E eu queria a norma euclidiana disso aqui. Quanto é a norma euclidiana disso aqui? Vai ser 0 ao quadrado, mais menos 18 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, e todo mundo enraizado, né? Então, com isso aqui, eu ia ver qual era a distância euclidiana do nosso vetor, certo? Ok? Aí, bem, isso é muito trabalhoso. Portanto, a gente não vai trabalhar com essa norma euclidiana. A gente vai trabalhar com a norma que a gente chama de norma infinito. Nome bem bonito aí, né? O que diabo é essa norma infinito? É um procedimento bastante complexo, todo mundo prestando atenção para conseguir entender. A norma infinita de um vetor é o maior elemento em módulo. Aqui é 18. Eita, é difícil para danado, né? Então, veja que trabalhar com a norma infinito é muito fácil.
e ela garante, digamos assim, né, é uma norma também, tem as mesmas propriedades que a norma, que uma norma qualquer tem, né? Então, a gente vai optar por usar essa norma infinita porque a gente é preguiçoso, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, para poder calcular quando é que o procedimento tem que acabar, é quando o erro relativo for menor que um determinado valor. E esse erro relativo vai ser x de k mais 1 menos x de k, tudo isso norma infinito, sobre a solução mais nova, x de k mais 1, também norma infinito. Certo? A gente vai fazer os exemplos, vocês vão entender bem direitinho. Se fosse erro absoluto, era só tirar a parte de divisão, né? Então, nesse exemplo aqui, se você perguntasse, olha, qual é a proximidade do vetor x para o vetor y, você dizia 18. Então, tá longe, né? Que a gente usou o erro absoluto, né? Foi só a subtração, não dividimos por nada, né? Então, nesse exemplo aqui, a distância entre os dois é 18. Se você dissesse, ó, faça o procedimento até que a distância máxima seja 18, estava na hora de parar, né? Entenderam aí o esquema de convergência de normas? Então, só frisando, né, a gente vai usar essa norma aqui, nosso vetor x, que é a norma infinito, que é simplesmente o maior elemento em módulo. Então, o erro relativo é a norma infinito da subtração entre duas soluções consecutivas, dividido pela solução atual, e o erro absoluto é a subtração entre duas soluções consecutivas e depois tira-se a norma infinita. Beleza? Show? Então, vamos lá, pessoal. Peraí. Diga lá. Só pode só voltar um pouquinho, só para eu terminar de copiar? Você diz aqui no quadro ou no material? No material. Professor, O relativo. Pronto. professor, no caso, é de cada vetor, não é isso? Tipo, o vetor Isso. x faz o maior absoluto. Não, o maior... Calma que aqui a subtração vem antes da norma, né? Tá, Você subtrai subtrai um vetor do primeiro. outro e depois Isso. faz o maior Exato. absoluto. Depois pega a norma, né? A gente vê isso daí. Posso mudar aqui, Melvino? Sim, mas, professor, só uma coisa. Esse negócio da norma absoluta, desculpa que eu tive que me retirar quando o senhor tinha falado. Certo. Foi o que exatamente? A gente vai usar essa norma infinito, né? Se tiver meio voando aí, quando for no exemplo, você vai entender direitinho, combinado? Ok. Eu vou... Então, ó, só prestando atenção aí, Kádia. Aqui a gente subtraiu primeiro, obteve isso, e depois é que pegou o maior, né? Isso é diferente da gente ter feito norma infinito de x menos norma infinito de y. Quanto é que é isso aqui? Norma infinito de x é o maior desse x, é o 3, menos a norma infinita do y é o maior desse, que é o 20, né? Ficaria menos 18. Aqui é menos 17, na verdade, né? É 17. Então, veja que é bem diferente, né? Então, a gente subtrai primeiro e depois faz a norma. Beleza? Vamos ver como é que funciona o nosso método de Jacobi, pessoal? Esses métodos iterativos são bem fáceis. Vocês vão ver que é tranquilo. Eu vou, em vez de explicar aqui, eu vou começar fazendo logo um exemplo. Então, vou botar um exemplozinho pequeno aqui para nós. 2x1 mais x2 igual... Deixa eu até botar uma resposta aqui que eu já saiba. Igual a 6 e x1 menos 3x2 se eu tiver feito tudo certo, algo assim. Então, suponha esse sistema aqui, a gente pode muito bem usar o método de Gauss, né? Ou seja lá o que você deseja, para poder resolvê-lo, mas o que a gente vai fazer aqui é resolvê-lo utilizando o método iterativo de Jacobi, certo? O que é que a gente vai fazer no nosso primeiro passo? Qual é o primeiro passo do método de Jacobi? É isolar x de i na iésima equação. Então, iésima aqui com ela. Na iésima equação. Como é que a gente faz isso aqui? Então, na primeira equação, a gente vai isolar o x1. Portanto, o meu x1 vai ser igual a 6 menos x2
E eu vou dividir tudo isso por 2. E, na minha segunda equação, eu vou isolar o x2. Então, x2 vai ser igual a menos 4 menos x1 dividido por menos 3. Ok? Então, esse é o nosso primeiro passo. Isolar o x de y na iésima equação. A partir desse momento, eu já vou até apagar o sistema, né? Ele está escrito aqui, né? No formato um pouco diferente, mas veja que é equivalente, né? São as mesmas duas equações que nos foram fornecidas. Quem seria o nosso segundo passo? Segundo passo. Eu vou botar assim, escolher solução inicial x0. Então, é o nosso chute inicial. Lembre-se lá, né, todo e qualquer método iterativo lá, Newton, secante, seja lá o que fosse, a gente tinha que dar um chute inicial, certo? O padrão aqui nos métodos iterativos é a minha solução inicial ser toda nula. Eita, aqui, nosso sistema é 2 por 2, né? Então, o padrão, né, como diria o pessoal lá em Portugal, em inglês é default, né, padrão. Lá em Portugal, o pessoal traduziu por defeito. Por defeito, a solução inicial é toda zero. Então, o padrão aí, né, normalmente o que se faz é começar do vetor nulo, certo? O método de Newton, ele era bastante sensível a essa escolha inicial, lembram? Tinha que ser perto da raiz, né? Senão a gente podia ser jogado lá para longe, podia ser jogado para outra raiz, etc. A gente vai ver aqui na aula que vem que essa solução inicial aqui do nosso método iterativo não importa muito, não. Obviamente, quanto mais perto da solução você colocar, mais rápido ele converge, mas se você botar um pouco longe, ele desenrola também, né? Isso não é algo que cause um grande problema. E vamos para o nosso terceiro e último passo, que vai ser usar as equações do passo 1, né? Do passo 1, iterativamente. Até quando? Até atingir o critério de parada. Beleza, pessoal? Vamos começar a usar essas equações iterativamente até atingir o nosso critério de parada. Veja que em momento nenhum eu especifiquei. Eu vou começar fazendo aqui e no meio a gente diz, eita, vamos ver aqui o critério de parada, né? E a gente especifica para poder fazer esse tipo de teste. Beleza? Então, posso apagar tudo aqui? Todo mundo já deu print screen? A aula está gravada depois aí também, né? Então, vamos lá. Vamos usar as nossas equações com essa solução inicial para poder começar a fazer aqui as iterações, certo? Então, apagar tudo. Vamos lá para a nossa primeira iteração. Então, nessa nossa primeira iteração, a minha solução era 0, 0, né? Botei o transposto aqui porque é um vetor coluna, né? 0, 0, né? Aí só para mostrar. Então, a gente vai calcular o nosso x1 como sendo 6 menos o atual x2, que é 0, dividido por 2. Isso dá 3, né? Diga lá, Rafael. Não, que o senhor vai fazer só para o x0 ou você vai fazer mais interação? Vamos fazer várias, né? A gente está aqui na primeira, já vai ter a segunda, né? Então, na primeira... Se eu chegar lá, eu... Pronto. Então, usando essa equação, a gente chegou a um novo valor para x1, e usando essa equação, a gente vai chegar a um novo valor para x2. Menos 4, menos 0, dividido por menos 3, que dá 4 terços, né? 1,33, né? Vou botar 1,33. Vamos usar a aritmética ponto flutuante aqui, né? Duas casas decimais. Ou seja, nessa iteração, a minha primeira
solução que eu obtive foi 3 para o x1 e 1,33 para o x2. Perfeito? Todo mundo entendeu, pessoal? Alguma dúvida aí? Coisa simples, né? E aí eu pergunto, está na hora de parar? O que é que você vai fazer? Você vai comparar a sua solução atual, que é essa, com a sua solução anterior, que é essa daqui. Bem, de cara, dá para ver que mudou bastante o vetor, né? Então, independente da norma que a gente vai utilizar, ou seja lá o que for, a gente vê que, né, de 0,0 pulou para 3 e 1,33 mudou bastante. Mas vamos fazer isso matematicamente? Vamos ver aqui o nosso critério de parada, né? Então, o que a gente quer é x de 1 menos x de 0. Vou até botar assim, deixa eu botar assim, critério de parada vai ser erro relativo menor do que 0,1, ok? Beleza? Então, o nosso erro relativo é x1 menos x0, norma infinito, dividido pela norma infinito do x1. A fórmula todo mundo reconhece, né? É igualzinho à fórmula do erro relativo lá, dos métodos iterativos de Gauss, ou de Newton, de seção, de Diablo-4, né? Então, a diferença aqui é que, em vez de módulo, a gente usa a tal da norma infinito. Então, vamos lá. Quanto é que é esse vetor aqui, x1 menos x0? É esse vetor menos esse. Bem, é o próprio x1, concorda? Então, 3 menos 0 dá 3. 1,33 menos 0 dá 1,33. Qual é a norma infinito desse resultado? Qual é o maior elemento desse vetor aqui? 3, né? Dividido por... E qual é o maior elemento desse vetor aqui? 3 de novo. Então, o nosso primeiro erro relativo sempre dá 1, pessoal. Se você começar do x0 tudo 0, o primeiro erro dá sempre 1, né? Vai sempre acontecer isso, né? O x0 aqui ele não existe, né? Então, vai ficar norma infinita de x1 dividido por norma infinita de x1. Isso dá sempre 1. Portanto, devemos continuar, né? Perfeito? Vamos para a nossa segunda iteração. Na segunda iteração, a gente está com 3 e 1,33, né? E vamos usar aqui as equações iterativas, né, que estão lá embaixo, para poder produzir o nosso novo vetor solução, ok? Vamos lá? Então, usando essa primeira equação, a gente vai ter que o x1 é igual a 6 menos x2 sobre 2, ou seja, 6 menos 1,33 sobre 2. Deixa eu fazer aqui rapidinho na calculadora. 6 menos 1,33 dividido por 2 dá 2,33. 2,34, na verdade. E na segunda equação, a gente vai ter menos 4 menos 3 dividido por menos 3, né? Então, menos 4 menos 3 dividido por menos 3. Isso dá 2,33. Deu bem parecido com o de cima, né? Portanto, nossa solução da segunda iteração, x2, vai ser 2,34 e 2,33. Beleza? E aí, como é que fica o nosso erro relativo aqui? Vai ser o x2 menos o x1, norma infinito, dividido pela norma infinita do x1. Então, a gente vai ter que calcular a distância, né, a diferença entre esses dois vetores. Então, quanto é que é 2,34 menos 3? Não é do x2, Oi? não, ali embaixo? Como é? Não é, Sim, não é desculpa, relativo, desculpa, não é do x2, não? Tem toda a razão. Muito obrigado pelo aviso. Beleza. É sempre o mais novo aqui, né? Então, quanto é que é esse rapaz? 2,34 menos 3. Dá 1,66, né? Quanto é que é 2,33 menos 1,33? Dá 1, né? Ok? Então, essa subtração aqui dá 1. Querem que eu faça aqui devagarinho ou posso fazer assim de cabeça? Esse vetor menos esse. Alguém não entendeu? Pagar, professor. Pronto. Então, 66, né? norma infinito de
2,34 menos 3, certo? Menos 0,66. 0,66. Menos, professor. Menos, né? Não esquecer do sinal negativo aqui, não vai influenciar em nada não, mas vamos botar o valor correto, né? Depois, 2,33 menos 1,33, que dá 1. Isso, norma infinito, sobre a norma infinito da nossa solução atual. 2,34, 2,33, transposto, tudo isso, norma infinito. E aí, quanto é que dá o nosso erro relativo? Então, qual é o maior elemento em módulo aqui? É 0,66 ou é 1? É 1, né? E qual é o maior elemento em módulo aqui? É o 2,34. Então, o nosso erro relativo vai ser 1 dividido por 2,34, que dá 0,42. Então, no final aqui, a gente vai obter 0,42, ok? Ficou meio arrochado aqui. Eu vou apagar aqui e vou botar o valor no lugar, né? Não... Todo mundo já entendeu. 0,42. Portanto, devemos continuar, né? Não atingimos ainda o 0,1 que foi pedido a gente, beleza? Vamos para a terceira e última iteração, independente se vai convergir ou não. Agora eu já vou desistir, né? Já vai chegar para mim, né? Então, a nossa terceira e última iteração, a gente vai partir do nosso vetor solução atual, x2. Quanto é que está o nosso x2? 2,34 e 2,33. Então, o nosso x1 vai ser 6 menos o x2, 2,33, dividido por 2. Deixa eu fazer aqui. 6 menos 2,33 dividido por 2, isso dá 1,835, ok? E o nosso x2 vai ser menos 4, menos 2,33, 2,33, dividido por menos 3. Isso dá 2,11. Então, aqui a gente obteve 1,835 e aqui a gente obteve 2,11. Então, notando já uma ligeira convergência aí, pessoal. Veja que ele não está mais mexendo tanto assim, né? Então, vamos para o nosso erro relativo. Vai ser o x3 menos o x2 dividido pelo x3. Posso fazer dessa vez de cabeça, já que a gente já aprendeu que é subtrair esses dois vetores, né? Então, de 1,83 para 2,34, tem mais ou menos 0,5, né? E de 2,11 para 2,33 tem 0,22. Então, o maior desses dois é o 0,5, né? Concordam? Então, não é exatamente 0,5, não. Deixa eu fazer aqui, deixar de ser preguiçoso. 2,34 menos 1,835. 0,505. Então, 0,505 dividido pelo maior elemento desse vetor, que é 2,11. Isso dá 0,25, né? Usou 3 ali, não era para ser 2, aqui só faltou, só não substituir aqui no quadro, né? Mas eu usei o valor correto. Obrigado pelo aviso, Thales. A conta acho que está correta, né? Só não tinha atualizado o valor aqui. Então, veja que o nosso erro relativo começou com 1, depois caiu para 0,4, agora está 0,25. Em tese, ele está convergindo, né? Está caindo cada vez mais. E veja que o nosso vetor solução, que é o da terceira iteração, ele está chegando perto de 2,2, que é a solução real. Se a gente fizer mais uma vez aqui, né? Vou fazer mais uma iteração sem o critério de parada aqui, né? Para a gente não ter tanto trabalho, né? Então, nossa quarta iteração, né? Nossa quarta iteração, a gente vai partir de 1,835
e 2,11, né? Então, aqui vai ser 6 menos 1, eita, x2, menos 2,11 sobre 2. Então, isso aqui vai dar 1,945. E esse outro vai ser 4 menos 1,835 sobre menos 3, né? Isso dá 1,835. Isso dá 1,945 também. 1,945. Os dois nessa foram até para o mesmo valor, né? Então, veja que na quarta iteração, a gente está com 1,94 e 1,94, né? 1,945, 1,945. Então, veja que os dois estão convergindo para 2 e 2, né? Que é a solução real, né? Se a solução real fosse 2 e menos 20, ia convergir aqui para 2 e aqui para menos 20. Devagarinho. E assim por diante. Beleza, pessoal? Entenderam o nosso método de Jacobi? Alguma dúvida? Vamos fazer um exemplo? Professor, Opa. mas então, tipo, dentro desse método de Jacobi, basicamente, eu poderia ter qualquer tipo de equação. Por exemplo, 3 por 3, infinitas, basicamente, né? Pode. Vamos fazer um exemplo. Vou botar vocês para fazer um exemplo de uma 3x3, ok? Menos, um pouco mais simples, né? Com os zeros. Já para mostrar um ponto, né? E vocês... Então, vamos lá. Façam esse daqui. Resolvam esse sistema aí, utilizando o método de Jacobi, com um erro absoluto menor do que 0,5. E ele diz para depois calcular o resíduo para saber se estava chegando, né? Uma solução satisfatória, né? Veja que eu não disse aonde começar, né? Eu não disse quem é o x0. Mais uma vez, se eu não disser quem é o x0, você assume que é tudo zero, né? Então, no caso dessa daí, tem que fazer as 4 equações, né, professor? Isso. Isola x1 na primeira equação, x2 na segunda, x3 na terceira e x4 na última, né? Botei logo um sistema 4x4, né? Resolvi um sistema 4x4 usando Gauss. Era bastante trabalhoso, né? Travou, foi? Eu tô calado. Se eu tava só olhando para um canto assim, Eu tava olhando para o eu vi, infinito. travou. Faltou fazer uma boquinha assim, né? O print e a professor figurinha. já sabe. Se eu quiser um descanso de vocês, eu vou fazer isso agora, né? Pessoal, Deixa a gente infartando aqui, professor, igual da última vez da energia. vixe, mas ali foi bravo. Aí eu começo a falar as besteiras que eu tava falando no outro, o senhor escuta logo. Eu nem vi a aula gravada, ó. Um dia eu vou lá. Olha bem. Deixa para o final do semestre, né? Quando ela não estiver precisando daquele 0, alguma coisa para passar. Aí a gente vai lá dar uma olhada na gravação. Vou fazer de tudo para o senhor não olhar essa gravação, então. Você vai hackear e apagar o vídeo.
O senhor estava querendo nem rir para o senhor falar um negócio desse. E aí, pessoal, estão fazendo? Isolaram os x's em cada uma das equações? Estão mandando ver aí? Professor, na verdade, eu fui calcular o erro do outro, do exemplo que a gente estava fazendo antes, e a gente chegou. O erro aqui deu 0,08. Oh, maravilha. Ó. Eu, preguiçoso aqui, não quis fazer a última. Era a vez para dar certo. Muito obrigado pela notícia boa, Maria. Então, parei no momento exato, né? Não justifiquei minha parada, não, mas foi no momento certo, né? Muitíssimo obrigado pelos cálculos. Essa primeira iteração nem precisa fazer o erro, né, professor? Vai direto mesmo. Pula para a É próxima. o seguinte, na primeira iteração, o erro relativo sempre dá 1. Mas veja que a questão pediu o erro absoluto. Então, talvez o erro absoluto já dê um valor menor do que o que a gente queria, sabe? O erro Então absoluto você não. Isso aí. Vamos ver? Eu vou botar aqui no quadro já isolando cada uma das variáveis, né? Então, eu tenho que x1 é igual a 0 mais 0. Deu não. Deu não? Ou deu? Acho Deu, que porque é dá, né? 0,25 menos aquilo, deu. Se isso aí fosse o teste, hein? Era bom demais. Era bom demais assim, né? Porque quando eu olhei os 4, filho, eu olhei o X4, filho, meu Deus, vai dar trabalho. O cara fazer todos. O certo é o senhor botar uma deixete na prova. Pronto, vou anotar. Com esses valores igualzinhos assim, tá bom? Eu posso mudar um pouquinho? Professor, Diga lá. eu acho que nessa segunda função é x2, né? O senhor isolou? Aí? Pronto, obrigado. Não. Então, vamos lá para a nossa primeira iteração, né? Então, o meu x1 vai ser igual a 0, mais 0,25 vezes 0, mais 0,25 vezes 0, que dá 0, né? O meu x2 vai ser 0, mais 0,25 vezes 0, mais 0,25 vezes 0, que dá 0. O meu x3 vai ser 0,25 mais 0,25 vezes 0, mais 0,25 vezes 0, que dá 0,25. E, finalmente, meu x4 vai ser 0,25 mais 0,25 vezes 0, que dá 0,25 também. Então, a minha primeira solução que eu obtive foi 0, 0, 0,25 e 0,25. Foi difícil fazer essa iteração, pessoal? Sistema 4x4. Veja que até isolar aqui as equações foi fácil. Por quê? Porque esse meu sistema ele é cheio de zeros. Não estou falando da solução inicial, não, por enquanto. Estou dizendo que na primeira equação a gente não tem o x4. Então, assume um cálculo aqui, né? Na segunda iteração não aparece x3, né? E assim vai. Isso daqui é o que a gente chama de um sistema esparso, certo? Um sistema esparso é um sistema que é cheio de buraco, né? Cheio de zeros na matriz dos coeficientes. Veja que quanto mais zeros tiver, mais curtinho ficam as minhas equações e menos a gente trabalha. Concordam? Então, uma das vantagens que a gente comentava lá era dizer assim, era bom para sistemas esparsos. Por quê? Porque as equações ficam pequenininhas, né? Se a gente fosse usar Gauss aqui, o Gauss não se aproveita muito desses zeros, não. Ele se aproveita dos que aparecem na primeira coluna, porque o pivô não vai precisar trabalhar ali, né? Mas, ao zerar os elementos que não são zeros na primeira coluna, o Gauss acaba bagunçando os outros que já eram zero, né? Então, se eu fizer aqui uma matriz, né? 1, 0, 0, começo não. 1, 2, 3, 4. Aí aqui eu boto 2, 0, 0, 3. Aqui embaixo eu vou botar menos 1, 0, 0 e 4, né? Então, vamos supor que você vai resolver esse sistema aqui por Gauss.
Ao usar esse pivô para zerar esse cara, esses dois zeros aqui vão assumir outros dois valores, né? Então, depois da sua primeira iteração, essa linha vai desaparecer, aqui vai aparecer o zero que a gente queria, só que aqui vai aparecer 4 e menos 2. Ele tira os zeros da gente, né? Depois você vai zerar esse elemento aqui, usando Gauss, aqui aparece zero, só que aqui também aparecem outras coisas qualquer, né? Triângulo e quadrado, né? Aí depois você tem que eleger esse como pivô, bota esse. Resumindo, o Gauss ele não se aproveita muito desses zeros, não. Ele zera esses elementos. Enquanto o método de Jacob, não, ele se aproveita bem direitinho. Quem não existir aqui não entra na equação e pronto, nunca vai entrar, as equações ficam mais curtinhas, né? Aí, bem, vamos fazer agora o nosso critério de parada, né? Então, a gente vai ter aqui o nosso erro absoluto, que é a norma de x1 menos x0, né? Então, a gente vai pegar esse vetor, vai subtrair do vetor inicial, que é todo zero, dá o próprio, e a gente pega o maior elemento, que é 0,25. Portanto, isso é menor do que o 0,5 que a gente pediu e está na hora de parar. Beleza, pessoal? Entenderam aí? Tranquilo? Professor, então quer dizer que na norma infinita a gente sempre pega o maior elemento? Exatamente. Você viu a norma infinita de um vetor, veja que a subtração de dois vetores é um vetor, e desse vetor você pega o maior elemento, em módulo, né? Ok. Show? Todo mundo entendeu aí o nosso método de Jacob, pessoal? Só para confirmar, eu vou botar um outro exemplo bem pequenininho. A gente faz uma iteração do método de Jacob e já discute a modificação que a gente pode fazer para ver o nosso próximo método, que a gente vai chamar de método de Gauss-Seidel. Professor, Diga lá, cara. o mini-teste vale... A somatória deles vale 1 ponto, não é isso? Vale 1,5. Então, 1,5, né? a gente faz normalmente 5 mini-testes, né? Ou 4, vale 0, cada um vale 0,25 ou 0,3. Ok. Porque eu realmente vou precisar sair agora. Já deu a sua hora, né? Pois. Faz o seguinte, quando você voltar, assim que voltar, entre, que aí eu acho que a segunda tentativa vai estar aberta. Aí você ganha pelo menos metade da pontuação, né? Tá certo. E Assim, vejam o método de Gauss-Seidel que a gente vai ver agora. Antes de fazer o mini-teste, você vê como é que ele funciona. Tá bom? Certo. Tá bom, professor. Obrigada. Tchau. Se não der certo também não tem problema, não. Recupero mais pra frente. Obrigada, viu? Valeu, Depois tchau, não tchau. esqueça não de olhar lá o Discord. Sim, tá massa. Combinado. Hoje vai ser só um mini-teste, ok? Mas é um mini-teste que cobre os dois assuntos. Então, pessoal, deixa eu botar um sistema qualquer aqui para vocês. Teve uma vez em sala, professor, no ensino médico, professor, vou botar um sistema para vocês resolver. O professor botou o sistema e o sistema não tinha solução. Eita, o sistema aqui não tem solução não, depois que ele fez. Eita, ele chutou errado. Não, de vez em quando eu chuto um assim, mas o que eu estou fazendo aqui, eu estou imaginando já a solução na cabeça e botando. Esse aqui, inclusive, ficou muito fácil, né? Só somar a primeira equação com a segunda, né? Que você consegue resolver, né? Mas, bem, a gente não vai resolver assim, a gente vai resolver usando o nosso método de Jacob. Então, vamos lá. Primeiro passo, isolar o x1 na primeira equação. Então, aqui vai ficar com menos 2 mais 2x2, tudo isso sobre 4. Isolar o x2 na segunda equação. A gente vai ficar com 2 mais x1, tudo isso sobre 2, né? Então, está aqui as duas equações da gente. Vamos, para variar, começar do vetor todo nulo, né? E vamos para a nossa primeira iteração. Então, vamos lá. Vamos calcular o nosso x1 como sendo menos 2, mais 2 vezes o nosso x2 atual. Nosso x2 atual é 0, né? Tudo isso dividido por 4.
Ok? Então, vai ficar menos 2 sobre 4, e isso dá menos 0,5. Concordam? Inclusive, acho que o exemplo que eu fiz aqui não vai ser muito bom, não. Não vai funcionar do jeito que eu estava imaginando, não. Deixa eu até mudar aqui, para a gente não ficar... Pronto, então, se me permitem, fiz essas pequenas modificações aí, para não ser um contra-exemplo do que eu quero mostrar. Então, as equações novas ficaram 38 e menos 8. Portanto, aqui vai ficar 38 mais 2 vezes 0 sobre 2, certo? E sobre 4, desculpe. E 38 sobre 4 é 9,5, né? Ok? Aí, vamos para o nosso x2. Até aqui nada de novo, né, pessoal? Aqui o sistema, isolei x1 na primeira equação, isolei x2 na segunda. Como sempre, parte da solução toda nula. E, na primeira iteração, calculei o x1, na segunda vou calcular o x2. Bem, isso aqui é menos 8, mais o nosso valor de x1, dividido por 2. Até agora, a gente estava usando que x1? A gente estava usando esse aqui, não era? Vinha um 0 para cá, né? Concordam? Então, a gente tascava o nosso 0 aí, beleza? Aí, bem, eu pergunto a vocês, não tem um x2 mais interessante para a gente usar já, não? Desculpe, um x1 mais interessante para a gente usar? A gente não acabou de fazer o cálculo de um x1 mais novinho aqui, mais fresquinho na parada? Aí já era para jogar ela aí, já? Já pode jogar. Então, em Jacob, é assim. Você usa o caba velho, né? Aí, vem um tal do Gauss, Seidel, e diz, não, rapaz, deixa comigo. Comprei um lápis preto, viu? Na imagem aí dá para notar que o preto é preto ou vira azul? Dá. Preto, mas... Aí, bem, esse daqui vai ser um método que a gente chama de Gauss-Seidel. Então, o que o Gauss-Seidel faz é dizer, homem, tu não acabou de calcular um x1 mais novo ali? Tasca esse valor mais novo, homem, para ver se o negócio converge mais ligeiro, porque eu não tenho muito tempo para ficar aqui brincando, não. Então, o que a gente vai fazer aqui é usar esse 9,5 que estava aqui em cima. Então, menos 8 mais 9,5 dá 1,5, dividido por 2 dá 0,75, né? Fazendo aqui de cabeça. Ok? Professor, Opa! eu acabei não reparando, eu tive que sair um pouco. Ali no primeiro sistema, onde tem 4x1 menos 2x2 igual a 38. Antes era menos 2 e 2 embaixo? Era. Só que eu mudei, que era para poder... Do jeito que estava aqui, o meu exemplo não ia ficar muito didático, não. Aí eu fui e mudei. Ah, tá bom. Okay? A gente tinha acontecido alguma equação que tinha que mudar depois? Não. Foi culpa minha. Eu mudei, depois que coloquei, eu mudei de ideia. Tá certo. Professor, eu tive que ir no banheiro, onde essa de Gauss-Seidel aí? Pronto, então, eu estava só explicando que se fosse o método de Jacob, o x1 a gente usou o 0, né? Aqui, esse 0 veio para cá, né? Quando na hora de calcular o x2, no método de Jacob, a gente ia pegar esse outro 0. Só que agora a gente está dizendo, não, acabei de calcular um x1 mais fresquinho aqui, e Gauss-Seidel disse que é melhor usar ele. Então, a gente já tasca ele aqui e já chega a um valor aqui que, em tese, é mais rápido. Então, vai convergir mais ligeiro. Beleza? Uhum. E agora a gente prossegue, né? Então, qual foi a solução que a gente chegou no momento? A minha primeira solução aqui foi 9,5 e 0,75. Está na hora de fazer o critério de parada, né? Então, a gente vai subtrair esse rapaz desse, né? Pega o maior valor imóvel, por aí vai. E na segunda iteração, vamos para a nossa segunda iteração. Opa!
Aí, beleza, a gente substituiu o valor de x1 que a gente calculou, mas aí para o critério de parada a gente tem que fazer com o x0, né? Não pode substituir o valor de O critério de x1. parada, você vai comparar esse vetor com esse vetor, como sempre. Beleza, Né? beleza. Não muda nada não, né? Não muda nada, não, é. Continua exatamente do mesmo jeito. Segunda iteração, só para fixar aqui, né? Para ver se a gente aprendeu direitinho o método de Gauss-Seidel. Então, na segunda iteração, vai ser 38 mais 2x1 dividido por 4. O x1 atualmente é... Desculpe, x2, né? Dividido por 4. O x2 é 0,75. Então, 2 vezes 0,75. Isso vai ficar 38 mais 1,5, que dá 39,5 dividido por 4. 9,85. 9,85, né? 9,875, não é isso? E aqui a gente não vai usar esse 9,5. Aqui. A gente já vai usar o próprio 9,875. Já é o valor mais novo que a gente tem, né? Então, 8. Aqui dá quanto? Só fazendo as contas aqui. Isso aqui eu não sei fazer de cabeça, não. Menos 8 dividido por 2. 0,4375. 9,3, não? 75? Não é isso? É verdade. Pronto. Então, veja que na segunda iteração, a gente foi bater em 9,875 e 0,9375. Se você olhar para o sistema e resolver ele na mão, você vai ver que a solução real é 10 e 1. Veja o quão próximo a gente está já na segunda iteração. Ó. Já estamos em 9,87, ou seja, 9,9 e 0,9, né? Então, veja que em 2 iterações, usando o método de Gauss-Seidel, a gente já está quase resolvido o negócio, né? Beleza? Entenderam aí, pessoal, o método de Gauss-Seidel? Vamos fazer um exemplo, vocês? Professor, só para eu me lembrar aqui, porque assim, Diga no lá. erro relativo a gente estabelecia a norma infinita e a gente pegava o maior. Aí a gente dividia para como mesmo? Então, o erro relativo é a solução atual. Vou botar aqui, vamos supor que a gente está na primeira iteração. Então, o x1 menos o x0, pega a norma infinita disso tudo, e a gente sempre divide pela solução atual. Norma infinita da solução x1. Ok. Então, o erro relativo é esse daí. O erro absoluto é só apagar aqui de baixo, né? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu botar um exemplo aqui para vocês, com direito a erro e tudo. Depois a gente faz e a gente vai lá para o nosso mini-teste. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ajeitar aqui para eu já saber a resposta, para ver se a gente está convergindo. Então, eu quero que vocês resolvam isso com erro relativo menor do que 0,1. E, para variar, vamos partir do vetor nulo, né? E eu quero que vocês façam isso com Gauss-Seidel, né? Então, usando o valor mais novo possível o tempo todo. Beleza? Vamos lá, mandem ver aí.
Já já eu escrevo aqui como é que fica para tirar alguma dúvida, para depois a gente fazer o nosso mini teste. Eita, Thales, eu só li tua pergunta agora. Exatamente. Então, mais uma vez, né, Thales, a gente estava usando o método de Gauss-Seidel. Então, ao invés de usar o 9,5, que era o valor antigo, né, ultrapassado, né, que a gente tinha obtido no X1 na iteração anterior, a gente já usa o que a gente acabou de obter na iteração seguinte, o mais novo possível, né? Professor? Opa, Aí, no caso, o primeiro X deu 2,666. Eu boto 2,7 e eu boto 2,66, 2,76. aí, O que eu faço? aí é o seguinte, veja aqui, usando a lógica aqui, né? A gente pediu para o erro relativo ser menor do que 0,1. Então, se o erro relativo é menor do que 0,1, a gente tem que ter, no mínimo, um dígito significativo, né? Quer dizer, a gente vai garantir um dígito significativo. Então, pelas primeiras aulas, a gente viu que a gente tem que manter, no mínimo, mais 2 ou 3, né? Então, você teria que, o seu número tem que ter, no mínimo, aí, né, durante seus cálculos, 2 ou 3 dígitos significativos. É pouquinho mesmo, né? Então, era quanto aí que você falou? 2, Um bocado de 6. pronto. Então, em tese, você vai ficar com 2, era 2,666, né? Então, 3 dígitos significativos seria até aqui, né? Então, daqui você arredonda para 2,67, né? Beleza? Isso é o mínimo que a gente pode fazer para dizer que a gente está garantindo isso, né? O recomendado é até, né? Um a mais aqui, né? Ficaria 2,667, né? Aí, dependendo da sua coragem, né? Você usa um ou outro. Sacou aí? Só muda isso, Thales. É só acelerar a convergência usando o valor sempre mais novo. Então, veja que Gauss, Seidel e Jacobi, né? Essa parte inteira de raízes só existem dois métodos, é o método de Gauss e o método de Jacobi. O resto é tudo pequenas modificações em cada um deles, né? O primeiro relativo, por definição, dá sempre 1, Matheus. Afinal de contas, x1 menos tudo zero, que a gente sempre começa do zero, né? Norma infinito sobre norma infinito de x1, isso dá sempre 1, né? Esse zero some, né? Esse zero é esse zero aqui, né? Que eu estou representando com um zero aqui. Então, vai ficar norma infinita de x1 sobre norma infinita de x1, dá sempre 1, né? Na primeira iteração, a gente nunca consegue dizer nada. Aí, da segunda em diante, a gente já começa a ter alguns valores, né? Então, aqui a gente teria que x1 vai ser 8 mais x2, tudo isso sobre 3, e x2 é igual a 6 menos x1, tudo isso sobre menos 2, né? Aí a gente vai para as nossas iterações, né? Então, nosso x1 vai ser 8 mais 0 sobre 3. Quanto é que dá? 8 terços? 2,67. É o tal do 2,67, né? E, na hora de calcular o x2, é que a gente vai fazer 6 menos 2,67. Já usa esse valor super novinho, né? Para achar o nosso x2. Isso dá quanto?
Menos 1,67. É, isso aí também. Professor, licença, teria problema isolar primeiro o X2 e depois o X1? Na aula que vem, a gente vai falar a respeito disso. Por enquanto, o que eu vou lhe dizer tem problema. Sempre, quando eu der para vocês, né, um sistema para se resolver, seja aqui na aula, na lista de exercícios, né, ou seja lá o que for, sempre isole o x1 na primeira equação e o x2 na segunda. Se você inverter isso daqui, o sistema pode não convergir. Se você isolar o x2 na primeira e o x1 na segunda, o negócio pode não convergir. A aula que vem a gente vai explicar bem direitinho o porquê disso. Ok, obrigada. Aí, bem, a gente já viu que o erro relativo nessa primeira iteração é sempre 1 e a gente vai sempre continuar, né? Aí, na segunda iteração, aqui vai ser 8 mais o nosso x2 menos 1,67 dividido por 3. Alguém já fez aí essa segunda iteração? 2,11 no meio. 2,11. Então, aqui vai ficar 6 menos 2,11 dividido por menos 2. Dá menos 2, quanto? Quer dizer, O meu deu 1,95. tem razão. Eu também. Um pouquinho menor. 1,95. Então, na segunda iteração, vou deixar a primeira aqui para a gente não perder de vista, né? Na segunda iteração, a gente obteve 2,11 e menos 1,95. Thales está perguntando aqui, professor, caso a gente usasse o valor 0 no x1 e já desse certo, usando o novo valor em x1, no caso... Aí aqui é o seguinte, Thales, em geral, o nosso método de Gauss-Seidel, ele converge mais rápido do que o de Jacob, a não ser por uma coincidência muito grande. Então, se por acaso o valor real, né, a solução do nosso sistema, o x1 fosse 0, você usar o 0 ia ser mais ligeiro, né? Quando fosse calcular aqui o x2, né? Mas isso acontece muito raramente, né? Só nesse caso, né? Então, se você está usando o método de Jacob, você faz aquele esquema, usa os antigos. Se está usando o método de Gauss-Seidel, você usa sempre o valor mais novo possível. E, em tese, de Gauss-Seidel, né, em 99,99% dos casos, ele vai convergir mais ligeiro. Ok? O primeiro erro relativo é sempre igual a 1, Felipe. Eu até provei aqui, né? Vai ficar x atual menos o primeiro, que é 0, dividido pelo x atual, dá sempre 1. Tem erro, né? Era uma afirmação, professor. Marcelo, mas por que o x1 você determinou que é 2,67 menos 1,67? Aqui é um vetor, né? Ó. Sim. Foi usando essas equações aqui, né? Então, substituir, né? Do jeito que a gente faz Jacob, né? Substituir mas 8, menos... Você não ia diminuir por 0 ao invés de menos 1,67? Ali não é o vetor x1 não, viu? É a interação 1. Esse x da interação 1 foi o valor que eu obtive aqui, na primeira interação. Tá? Isso aqui é a solução inteira, né? Depois que eu terminei a primeira interação, eu obtive esse vetor solução. Tá aqui os dois valorizinhos dele, né? Observe o sobrescrito, né? Eu expliquei, né? Então, esse aqui é o x1 subscrito. Aqui é o x1 sobrescrito, é a solução inteira, né? Por exemplo, aqui eu estou na segunda iteração. Eu calculei o x1, deu 2,11, calculei o x2, deu menos 1,95. Então, qual é o x inteiro da segunda iteração? É o x sobrescrito 2, que ele é 2,11, que é esse rapaz, e menos 1,95, que é esse outro rapaz aqui. Sacou? Entendi. Tranquilo. Então, pessoal, como é que fica o nosso erro relativo aqui? Vai ser o x2 menos o x1, tudo isso norma infinito, sobre a norma infinito do x2. Então, a gente vai subtrair esses dois vetores e pegar o maior elemento. Então, 2, aqui tanto faz a ordem, né, pessoal? Já que é em módulo, né? Tanto faz você pegar o maior do menor, o menor do maior. Então, de 2,67 para 2,11 dá 0,56, né?
E de 1,67 para 1,95 dá 0,3, mais ou menos. Então, o maior vai ser esse daqui, né? Então, vai dar 0,56. Dividido pelo maior desses dois, é o 2,11, né? Então, nosso erro relativo aí vai dar 0,25, né? Mais ou menos, né? O maior desses dois é em módulo, né, professor? Sempre em módulo, sempre em módulo. Então, é o maior elemento da subtração em módulo e o maior elemento do vetor em módulo, né? Professor, Opa. quando eu falei lá o primeiro R é sempre igual a 1, foi uma afirmação, mas aqui acabou que deu uma dúvida aqui. Porque o Thales tinha falado que caso a gente usasse o valor 0 no x1 já desse certo. Então, mas eu botei essa frase aí por isso, porque se sempre vai dar o R vai ser sempre igual a 1, na primeira interação nunca vai dar certo, não tem como. Já que assim, tem o relativo igual a 1, é impossível. Bem, se por acaso a sua solução real do seu sistema for 0, 0, o erro relativo vai dar até uma bronca aí, né? Então, na primeira interação você vai convergir, você vai continuar no 0, 0, né? Só que o erro relativo vai ficar uma divisão por 0, vai dar uma loucura, né? Então, são casos patológicos, digamos assim, né? Mas, se você desse muita sorte e você chutou aqui, né? A primeira solução como sendo a solução real, aí, independente se é Gauss-Seidel, se é Jacobi, você vai convergir, né? Entendi. Então, existe a possibilidade. Foi essa dúvida mesmo. Existe, Tá, mas né, é remotíssima, né? Porque em Jacob parece assim, tipo, toda vez que se você for seguir esse método, toda vez que você iniciar, você vai começar por 1, basicamente, um erro relativo. Não, se você usar Jacob, toda a vida, o seu erro... Sim, inclusive aqui eu fiz uma besteira, pessoal. A gente está no método de Gauss-Seidel. Em Jacob, o primeiro erro dá sempre 1. Mas em Gauss-Seidel não, já pode dar uma diferençazinha, né? Não, desculpa, estou enganado. Fiz besteira, não. O vetor inicial é tudo 0, então não tem jeito. Vai dar, por mais que você convirja mais rápido, pronto, alguém calculou aqui, vai dar sempre 1 mesmo, esse primeiro, não importa qual é o método, não. 0,27, vou botar. Então, esse nosso primeiro erro deu 0,27. Ainda vamos fazer, provavelmente, mais uma última iteração, né? Vamos ver se esse diabo converge, né? Então, vamos para a nossa última iteração, ok? E aí, já fizeram aí? Então, vai ser 8 menos o x2, 8 menos 1,95 sobre 3, né? Dá quanto? Faz o meu deu 2,02, mas se alguém puder confirmar aí, pelo amor de Deus. Não, eu vou confiar. O meu também deu 2,02, só para confirmar. Pronto, show de bola. E o nosso x2, então, vai ser 6 menos 2,02 dividido por menos 2, que vai dar 1,9, deve ser 9,9 alguma coisa, né? 9,9 certinho. 9,9 certinho, né? Para aí, né? Então, com isso... Não é 2,99 não? Menos 2,99. Acho que não, né? Vai ficar 6 menos 2 dá 3, cacetada, né? Sim, tem um menos, tem razão. Eu botei 8 em vez de 6. Tá certo. Tem um sinal negativo, que você tinha razão aí, né? Então, nossa terceira iteração ficou com 2,02 e menos 1,99, né? Beleza? E agora a gente vai comparar esses dois vetores, né? Então, nosso erro relativo vai ser x3 menos x2 dividido por x3. Então, vamos lá. Qual é a norma infinita da subtração entre esses dois vetores? Subtraindo esses dois aqui, vai dar 0,09. Subtraindo esse daqui, vai dar 0,04. Então, 0,09 ganhou. Ficou maior, né? 0,09. E a gente vai dividir pelo maior dos dois, que é o 2,02, né? Então, a gente chega a 0,045 e, finalmente, já atingimos o nosso erro, né? Errei algum sinal aqui, Mariana? Acho que não, não?
6 menos 2 dá 4. 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Né? Acho que está correto, não? Aqui? Ok, tá ok, professor. Tá ok. Então, finalmente, aqui a gente parou, né? Se você fizer esse mesmo exemplo, usando o método de Jacob, você vai ver que você não para na terceira iteração. Você muito provavelmente vai precisar de uma quarta, talvez uma quinta iteração antes que o sistema convirja. Beleza, pessoal?